Jornal da TVC dá início à série de entrevistas ao vivo com os candidatos ao Senado. Quem está aqui no estúdio é a professora Ana Karina Cavalcante, que disputa o cargo pelo PSOL. Nessa edição, você vai ver também. O alerta por causa do aumento na quantidade de queimadas neste mês de agosto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as ocorrências de incêndios em vegetações aumentam em 500% no Ceará. Você vai saber também como o período eleitoral deve alterar a programação da TVC a partir desta semana. A propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio já se inicia no dia 31 de agosto. E as comemorações pelo Dia Nacional do Voluntariado celebrado hoje. O Jornal da TVC desta terça-feira, 28 de agosto, está começando. Olá, boa noite. O jornalismo da TVC recebe a partir desta terça-feira os candidatos ao Senado para as eleições de outubro. Nossa primeira entrevistada é a professora Ana Karina Cavalcante, que disputa o cargo pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. A ordem foi definida por meio de um sorteio na sede da emissora, com representantes de cada coligação ou partido. Cada entrevista vai ter duração de 9 minutos, depois mais 1 minuto para as considerações finais. Boa noite, candidato. Muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Boa noite. Eu que agradeço a possibilidade de estar falando ao público e a você também. Obrigado. Vai começar a contagem dos 10 minutos agora. A senhora defende, entre tantas coisas, o combate à violência contra a mulher. Atualmente, a gente tem no Brasil uma das legislações mais atuantes do mundo, que é a Lei Maria da Penha. Tem um equipamento aqui em Fortaleza, que é a Casa da Mulher Brasileira, que trabalha nessa função também. Como fazer para ampliar esse serviço dentro do Brasil, enquanto senadora eleita lá em Brasília? Bom, é vergonhoso para nós aqui no Ceará, em especial, o aumento do feminicídio, o aumento do caso de assédio, de estupro, né? Então, a gente tem muito o que fazer em relação à vida das mulheres. A gente tem a Casa da Mulher Brasileira, mas foi uma batalha muito grande para ela ser aberta. Ela ficou pronta, se não me engano, em 2016 e não funcionou. Só veio funcionar depois de uma ocupação de nós, mulheres, no dia 8 de março, e a gente ficou ocupado alguns dias lá, né? O Fórum Cearense de Mulheres teve assim, um papel importantíssimo nessa ocupação, e foi aí que a gente conseguiu com que o governo do estado pudesse abrir aí esse atendimento à mulher. E é referência esse atendimento. Dá para ampliar, na sua opinião? Essa vai ser uma das suas bandeiras, por exemplo? É uma necessidade de ampliação, é uma necessidade de investir na vida das mulheres. A educação, a senhora, enquanto professora, conhece bem a realidade. A gente tem escolas aqui no Ceará que são referência no país, os índices do IDEB são bons, foi uma conquista a longo prazo. Como é que a senhora pretende trabalhar nesse segmento? Bom, a gente teve, na verdade, um ataque grande à educação. A gente teve uma greve em 2016, eu participei ativamente da greve. É um sucateamento que tem a ver, inclusive, com o processo do golpe, né? Uma aprovação aí de uma PEC 95, que congela aí o investimento, que eles chamam de gastos, né? Na educação, na saúde, e a educação realmente ela está passando por um problema muito sério. Então, a proposta do Senado, inclusive, é revogar essa PEC para que a gente tenha mais investimento na saúde e na educação. Enquanto senadora, a senhora vai ter acesso à possibilidade de mudanças de muitas dessas propostas. Entre elas, quais as que estão aí direcionadas no seu mandato, por exemplo, que beneficiaria diretamente o Ceará? Ok. Bom, a gente, dentro desse contexto dos últimos 2 anos, né, devido a esse ataque aí do golpe, a proposta não poderia ser diferente, a não ser revogar tudo que o Michel Temer aprovou, né? Porque aí é o estado do Ceará, mas os outros estados também. Eu não vou governar só para o Ceará, né? E aí inclui a classe trabalhadora, obviamente, porque teve a reforma trabalhista, que outros segmentos a senhora pretende atuar? A proposta é retirar o que foi aprovado, né? Então, a reforma trabalhista com certeza é a prioridade, não tem como. Leis que foram aprovadas nos anos 30, então imagina o que a gente regrediu, né? Anterior aos anos 30. E a gente não pode aceitar. Eu, enquanto trabalhadora, trabalho com os filhos da classe trabalhadora, eu não posso aceitar uma reforma trabalhista como essa, draconiana, né? Então, está na pauta, sim, de defesa, tirar essa reforma que foi aprovada, tirar também essa PEC do teto e evitar que a reforma da Previdência seja aprovada, que vai ser o próximo ataque aí dos governos golpistas.
Candidata, muito se fala de uma nacionalização da segurança pública, atuação das polícias, e a gente vive esse momento aqui no Ceará de repensar todo esse setor. Estando em Brasília, como é que a senhora pretende atuar? Obviamente que é um problema nacional, não é só aqui do nosso estado, mas o Ceará em especial, como é que poderia ser beneficiado com as suas ações lá no Senado? Bom, sobre a questão de segurança pública, que é um caos que a gente vem vivendo, né, a gente tem hoje muito investimento. Segundo o governo do estado, ele investe muito mais em segurança, né? Aprovou um investimento maior em segurança e reduziu o investimento na saúde e reduziu o investimento na educação. A proposta do Senado, da professora, é que seja o inverso, que haja um investimento maior, uma intervenção social e não intervenção na bala, na violência, que leva a um resultado catastrófico, né? Morre muito jovem, negro e pobre na periferia, mas também está morrendo a polícia. Ou seja, não adianta só investir em armas, não adianta investir em mais violência para acabar com a violência. Esse é o resultado que a gente está tendo agora no governo. Muito das perguntas eu trago aqui para o nosso estado, porque obviamente o Senado ajuda a legislar Sim. o país todo, mas seu interesse, espero que, caso eleita, seja muito aqui para o Ceará. Sim. Também. E na área da saúde a gente acabou sendo prejudicado com algumas mudanças por conta de alterações feitas lá em Brasília. Isso. O que é que a senhora pretende mudar nesse setor para trazer aí uma luz para o pessoal que espera um atendimento melhor, mais humanizado, enfim, melhorias na saúde do Ceará? Bom, eu sou mulher, sou usuária do SUS e eu sei o quanto tem sido difícil conseguir uma consulta, né, um atendimento. Eu tentei usar esse ano, né, e não consegui. E eu acho que a gente precisa mudar essa realidade, né? Então, as mulheres em especial, que é quem cuida, tem essa tarefa jogada nas suas costas de cuidar, né, de quem adoece em casa, do filho, do marido e às vezes do pai, da mãe, né, nós é quem mais sofremos com esse sucateamento do SUS. Existe uma proposta do governo golpista e de outros políticos de privatizar o SUS através do sucateamento. Então, a proposta é evitar, né, essa privatização, né, investindo e revogando mais uma vez a PEC do teto, que infelizmente também vai mexer com a saúde. Já está mexendo com a saúde. Eu vou fazer uma pergunta, espero que não seja pessoal, mas por ser mulher, e a gente tem duas candidatas agora ao Senado pelo Ceará, é mais difícil, é um desafio a mais, na sua opinião? É mais difícil ser mulher em todos os espaços, né? É difícil ser mulher em casa, é difícil ser mulher no mercado de trabalho e é muito difícil ser mulher na política, né? Então a gente tem que enfrentar diversos obstáculos diariamente, constantemente. Imagine ser uma mulher, mãe, trabalhadora, militante, é muito mais difícil, com certeza. Na área da cultura, por exemplo, a gente tem muitas manifestações regionais que precisam aí ser sempre referenciadas para que se mantenha esse nosso histórico aqui. Eu não vejo muito movimentação nesse sentido, por exemplo, no Senado. Tem alguma proposta da senhora? Olha só. Sobre cultura, como eu lido muito com a juventude, eu acho que o grande espaço da cultura é a juventude, né? A gente teve, há um tempo atrás, um investimento muito pesado aí, devido à Copa, né? E que não adiantou, não ficou para a juventude usufruir isso, né? Então, a gente vê espaços megalomaníacos em que a juventude não pode aproveitar. Por outro lado, a gente vê o jovem da periferia que não pode frequentar uma praça, ouvir um reggae, porque a polícia chega reprimindo. Então, assim, sobre a cultura, a gente tem que valorizar o artista local, né? E a gente também tem que criar espaços para que o jovem, no seu local de moradia, possa, né, ter o seu momento de lazer. A senhora, enquanto candidata mulher, como é que pretende conquistar o voto das mulheres eleitoras, por exemplo, que estão assistindo a gente agora e que vão votar no pleito de outubro? Bom, primeiro dizer que nós, mulheres, somos maioria da população brasileira e que estamos quase... olha só, o Senado tem 81 senadoras, né? O espaço do Senado. E nós temos 13 mulheres apenas. Então, nós somos minoria no espaço político. Então, eu acho que é uma obrigação de nós, mulheres, que sentimos essa carga pesada do dia a dia, do trabalho, né, do cuidado com os filhos, ninguém melhor do que as mulheres para saber o que a gente passa, do assédio no transporte coletivo. Então, assim, os homens que governam aí, eles não sabem o que é um transporte coletivo lotado, a falta de hospitais públicos, a má qualidade na escola pública. Então, a mulher da classe trabalhadora, ela sabe o que é isso. Então, com certeza, uma mulher da classe trabalhadora para estar no Senado é a melhor opção para as mulheres que aqui estão.
E, obviamente, a senhora também defende outras bandeiras como a população LGBT e outras tantas. Como é que vai fazer para conquistar esse eleitorado? Bom, porque eu vejo que está todo mundo também defendendo essas causas nesse momento. Sim. Mas a sua luta, obviamente, é mais antiga, né? Eu comecei nos anos 90, né? Hoje, professora, eu faço parte de uma escola e que nós fundamos lá um núcleo de estudo de gênero, que inclusive leva o nome de uma ex-estudante, Stephanie Brito, que foi brutalmente assassinada no dia 1º de janeiro. E a gente ensina, na verdade, a não ser violento, a ser tolerante, a respeitar a diversidade. E a gente tem muitos meninos LGBTs, que inclusive fazem parte desse núcleo, na pegada de mostrar que é possível a aceitação, é necessária a aceitação. É importante. Eu só vou lhe interromper que chegou o seu 1 minuto para considerações finais. Mas pode completar a resposta, por favor. Tudo bem. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito ruim, né? A miséria, ela tem aumentado, né? A pobreza também. E, infelizmente, isso tem os autores, né? E eu acho que a gente precisa mudar. Né? Há um desânimo muito grande com a política, eu compreendo esse desânimo. Eu também sentiria se eu não tivesse candidata. Eu estou muito empolgada, por sinal, porque eu sempre militei, desde os anos 90, mas militei no movimento estudantil, na categoria de professores, fazendo ato, participando do Fora Temer, né, contra a reforma da Previdência, que quase que foi aprovada em 2017, mas não foi. Então, para fechar, eu acho que a gente tem que avaliar, votar no milionário, que enriquece cada vez mais na política, ou votar na professora. Perfeito, encerrou seu tempo. Muito obrigado pela presença, sucesso na campanha. Eu que agradeço. Até a Obrigada. próxima. Olha, e amanhã, na segunda entrevista dos candidatos ao Senado, a gente recebe o operário e atuante do movimento sindical, Geraldo Magela, que concorre ao cargo pelo PSTU. A seguir, a gente mostra como vai ser a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, que começa ainda esta semana. E o alerta do Corpo de Bombeiros do Ceará para evitar incêndios provocados pelas queimadas. O Jornal da TVC volta já. A gente continua falando de eleições 2018, começa nesta sexta-feira o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. O tempo de cada candidato foi calculado de acordo com a representação dos partidos que compõem as coligações na Câmara dos Deputados. A novidade vai trazer mudanças também na programação da TVC. A partir de sexta-feira, a programação dos canais de televisão e rádio devem ser alteradas. O motivo é a propaganda eleitoral gratuita reservada aos partidos políticos e coligações no pleito de 2018. Cada candidato teve seu tempo de programa definido em audiência realizada no Tribunal Regional Eleitoral. Esses dados são inseridos no sistema do TSE, o sistema chamado de horário eleitoral, e esse sistema é quem faz a partilha do tempo de acordo com os percentuais legais. A ordem de exibição dos partidos e coligações no primeiro dia do horário eleitoral no rádio e na TV foi definida através de sorteio para os cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual para as propagandas em bloco e as inserções. A partir do segundo dia, a ordem dos programas vai sendo alterada, de acordo com uma escala feita pelo sistema informatizado do TSE. Para o cargo de governador, o tempo de cada candidato no primeiro dia de propaganda acontece da seguinte forma. O candidato do PSTU, Francisco Gonzaga, tem 9 segundos, da mesma forma que Micaelton Carantino, do PCO. Hélio Góes, do PCL, tem pouco mais de 10 segundos. Ailton Lopes, do PSOL, tem pouco mais de 17 segundos. Camilo Santana, do PT, tem direito a mais de 6 minutos e 18 segundos. Já o candidato general Teófilo tem mais de 1 minuto e 55 segundos. Na televisão, nós temos a propaganda eleitoral começando agora na sexta-feira, a partir das 13 horas, o primeiro horário, de 13 às 13h25, e à noite, de 20h30 às 20h55. No rádio, também no mesmo dia, começa a partir das 7 horas, de 7 às 25, e depois ao meio-dia, de meio-dia às 25. Aqui na TV Ceará, a programação se adapta aos horários da propaganda eleitoral. A gente construiu uma nova grade de programação para que o público da TV Ceará possa acompanhar todos os nossos programas e os programas da TV Cultura e da TV Brasil. Por isso foi construída essa nova grade de programação
o público vai perceber em casa novas chamadas comunicando essas alterações, que são alterações pontuais na grade de programação. E o público também vai ser informado durante os nossos telejornais, tanto no Jornal da TVC Primeira Edição, que vai ao ar às 11h45 até o meio-dia, não haverá alteração no horário do Jornal da TVC Primeira Edição, e também o público será informado no Jornal da TVC Segunda Edição. Programas como Papo Literário, Diálogos, Influenciadores, Sanfonas do Brasil e Solta o Som devem sofrer alterações. Todos os detalhes sobre a nossa programação você encontra no nosso site. E você que acompanha a TVC vai ficar por dentro das mudanças em virtude do horário eleitoral. Todo mundo que está em casa vai ter a oportunidade, de segunda a sábado, de conhecer as propostas dos candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Olha, só reforçando, a programação completa com o horário e dias de exibição está no portal tvceará.ce.gov.br. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, registrou um grande aumento na quantidade de queimadas no Ceará agora, neste mês de agosto. Um dos motivos é a mudança no clima, já que nesta época do ano os ventos costumam ficar mais fortes e o tempo ainda mais seco. O Corpo de Bombeiros está em alerta e pede que a população intensifique os cuidados, que é para evitar que aqueles pequenos focos virem incêndios de grandes proporções. Os ventos do segundo semestre do ano têm contribuído para que o fogo se espalhe em vegetação no Ceará. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INEP, só neste ano foram registrados 1.682 focos de incêndio em vegetação. O número é maior que o mesmo período do ano passado, onde foram registrados mais de 1.200. Até o final do ano, a gente praticamente não tem chuvas ao longo do estado. Então, as condições são muito secas, de solos, de superfície, incluindo a vegetação, mas também a umidade do ar é mais baixa nessa época, junto com as altas temperaturas e ventos mais intensos, tudo isso facilita as queimadas no estado. O município de Canidé foi o que teve mais registros, com 202, seguido de Saboeiro, Ocara, Chorozinho e Sobral. No segundo semestre do ano, as ocorrências de incêndios em vegetações aumentam em 500%, números que são considerados altos. Para se ter uma ideia, em 2017 foram registradas mais de 4.000 ocorrências pela corporação. O tenente do Corpo de Bombeiros, Romário, explica que, na maioria dos casos, o incêndio é provocado por uma ação humana, que pode ser evitada. Quase todo incêndio de vegetação nasce de uma ação mal planejada, de alguém que queria fazer um fogo controlado para um fim específico, mas não tomou as medidas preventivas adequadas e acabou perdendo o controle. Algumas medidas preventivas podem evitar que o foco ativo de incêndio cause danos maiores. Se você delimita uma área, se você cava uma acera, você tira a vegetação, digamos, cria um quadrado ao redor, um quadrado limpo de vegetação ao redor da área que você quer queimar, o fogo vai queimar, e quando chegar nesse limite não tem mais para onde o fogo ir, ele vai acabar. Além disso, é importante também tentar fazer sempre que possível à noite, porque está mais fresco, vai ter uma menor propensão à propagação do fogo e também quando não houver vento, porque o vento é um elemento de propagação. No caso de incêndios, a população deve imediatamente entrar em contato com o Corpo de Bombeiros no telefone 193. No próximo bloco a gente fala sobre as comemorações pelo Dia Nacional do Voluntariado, celebrado nesta terça-feira. E você vai conferir uma reportagem especial que marca os 9 anos do início da transmissão digital da TVC, que é uma das pioneiras no Brasil nesta tecnologia. Tudo isso daqui a pouco. A gente traz agora uma estatística alarmante. No Brasil, pelo menos 42 mil pessoas morrem todos os anos por causa dos acidentes de trânsito. Grande parte desses acidentes é por causa da imprudência de motoristas e também dos pedestres. Pensando em mudar essa realidade, a Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com o DENIT, criou o projeto Escola de Conscientização no Trânsito, que este ano está sendo ampliado para outros estados, incluindo o Ceará. A Escola de Ensino Fundamental e Médio Paulo Ayrton Araújo fica no quilômetro 4 da BR-116 em Fortaleza. Aqui não existe sinalização avisando aos motoristas que estamos numa área escolar. E mesmo com a velocidade máxima permitida de 60 km por hora, é fácil perceber que os condutores ultrapassam o limite. Eu já vi muitas pessoas, alunos daqui mesmo, atravessando e carros já teve quase que pega e os carros nem estão ligando se passa por cima ou não. Os estudantes que precisam atravessar a rodovia para chegar à escola têm a opção da passarela.
mas alguns insistem em se arriscar entre os veículos. Durante a reportagem, flagramos essas duas adolescentes fazendo a travessia pela pista e quase provocando um acidente. Vocês preferem atravessar pela pista por quê? Porque é mais rápido. E você não tem medo de se arriscar no meio dos carros? Não, às vezes sim, Não prefere passar pela passarela, que é mais seguro? mas demora. Segundo a ONG Criança Segura, 40% das mortes de brasileiros de 1 a 14 anos são causadas por acidentes de trânsito. E os alunos de escolas próximas às rodovias federais acabam se tornando mais vulneráveis, já que precisam fazer a travessia diariamente perto das pistas. A BR ela é muito movimentada e a escola também tem aluno de 6º ano, que é criança. Aí fica difícil tanto para os alunos quanto para os motoristas, né? Aí a gente tem que correr o risco todo dia, né? De vir para a escola e voltar, né? No Brasil, 25 mil escolas de ensino fundamental estão localizadas num raio de até 2 quilômetros de distância das rodovias federais. Esses dados motivaram professores da Universidade Federal de Santa Catarina a criar o Projeto Escola, que trabalha a percepção de risco no trânsito. A rodovia é um ambiente de alto risco e as crianças às vezes não percebem aquele risco. Depois a gente tem que trabalhar a questão da consciência do risco, né? E melhor que isso, trabalhar a questão do comportamento, da atitude segura. O projeto iniciou em 2007, numa parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e este ano vai ser implantado no Ceará, em outros 8 estados e no Distrito Federal. O lançamento aconteceu hoje com a presença de representantes das 10 escolas cearenses escolhidas para receber as atividades de conscientização no trânsito. A gente entra nesse projeto na forma de levar a educação às escolas com o público selecionado para o infantil, para o fundamental, do 1º ao 9º ano, de uma forma que a gente faça a percepção de risco, a conscientização e depois eles saberem se tem um comportamento seguro ao atravessar rodovias de tráfego rápido. Diretores e professores estão sendo capacitados e vão levar um kit educacional para orientar a comunidade escolar. Leandro é diretor de uma escola em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, onde o programa deve começar ainda neste semestre. Vamos trabalhar ações, desenvolver ações e promover esse trabalho de sensibilização dos alunos, dos pais, né, dos moradores de entorno da escola, para que a gente possa promover um trânsito seguro, porque o pedestre também precisa dessa segurança. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Voluntariado. São pessoas que doam um pouco do tempo livre para fazer o bem a quem mais precisa. A gente aproveitou a data para conhecer o trabalho desenvolvido pelo Instituto Povos do Mar, que há 8 anos realiza ações sociais nos bairros Serviluz e Praia do Futuro em Fortaleza. Tudo de forma voluntária. Veja na reportagem de Everton Lucas. Você já deve ter ouvido o ditado que afirma que quem trabalha de graça é relógio. Mas a verdade aqui não é essa. No Instituto Povo do Mar, o trabalho realizado na gratuidade gera transformação social. E tem pagamento melhor que esse? O IPOM é um espaço que há 8 anos desenvolve atividades com crianças das comunidades do Serviluz e da Praia do Futuro. Um trabalho que sem os voluntários não teria condições de existir. A gente realmente acredita que para uma sociedade melhor, nós precisamos de seres humanos melhores também. E o trabalho voluntário, ele faz isso. A gente vê que meu primeiro momento no IPOM foi como voluntária. O nosso presidente é o maior voluntário que a gente tem. Ele atua com a gente sem remuneração nenhuma, ele mantém todo o trabalho, acompanha o desenvolvimento como voluntário. E a gente vê como isso reverbera na vida da pessoa. A Liana é voluntária no Instituto há 4 anos. Ela ajuda nas aulas de surf da escolinha. É uma sensação muito gratificante, né? É um aprendizado e um crescimento pessoal do ser humano. Não consigo nem medir as proporções, né? Que isso vai perpassando não só o aprendizado com o meu fazer docente, que eu sou professora, mas também com esse meu conviver humano com os outros. Aqui no Instituto Povo do Mar, eles costumam dizer o seguinte: nós não somos uma gota no oceano, somos um oceano inteiro numa gota. E o trabalho voluntário acontece realmente dessa forma. São atitudes que parecem simples, mas que são de uma grandiosidade sem limites. A Jéssica que o diga. Uma contribuição imensa. Você acha, é um pouco tempo que eu tenho, mas esse pouco tempo ele é muito importante. Porque você está se doando ao outro. A atenção que você dá para o próximo, isso é muito gratificante. Tanto para você que dá, como para quem recebe.
No banco de dados do IPOM estão cadastrados 100 voluntários para a realização de diversos trabalhos sociais. Quem tiver o interesse de entrar nessa verdadeira corrente do bem pode se colocar à disposição. Você preenche um cadastro e nesse cadastro a gente analisa quais as habilidades que aquela pessoa tem que podem somar nas atividades que a gente desenvolve. A pessoa tem uma vivência, passa alguns dias conhecendo e depois nos diz de que maneira ela pode colaborar. Naquele momento, ela faz um contrato com a gente, né? Ela realmente se compromete a, em determinado dia, em determinada hora, estar aqui realizando aquela atividade. FRED, grupo responsável pela digitalização de canais de TV, decidiu adiar mais uma vez, agora para o dia 31 de outubro, o desligamento do sinal analógico nas cidades de Sobral e Juazeiro do Norte, já que não foi atingido o índice de, no mínimo, 90% dos domicílios aptos a sintonizar o novo sinal de TV digital. E a TV Ceará comemora nesta terça-feira 9 anos de transmissão do sinal digital no Ceará, sendo uma das pioneiras do Brasil nessa nova tecnologia. De lá para cá, a população teve acesso a um novo modo de ver TV, com imagem e som de alta qualidade, e para isso precisou só modernizar os aparelhos de casa. São anos de mudanças da emissora que começou em 1974, com a missão de levar a educação para os 4 cantos do Ceará. Inaugurada pelo governador César Caos, a TV Ceará logo foi batizada de TV Educativa. Com imagens preto e branco e equipamentos pesados, a emissora, que é mantida pela Fundação de Teleeducação do Ceará, Funtelc, tinha como meta levar a educação aos cearenses por meio do ensino à distância, com as famosas teleaulas. Com o passar dos anos, a programação já contava com teledramaturgia, esporte e jornalismo. A Funtelc, ela, ao longo desses anos de sua origem, né, ela começou com o teleensino, ligada inclusive à antiga Funedus. Então ela tinha um foco, que era o teleensino, que na década de 90 acabou, e aí ela passou para ter uma outra visão ao telespectador. Mas foi em 28 de agosto de 2009 que a TV Ceará deu um passo decisivo na sua história, tornando-se a primeira emissora pública a transmitir o sinal em formato digital através do canal 28 UHF. Na época, foram investidos R$3 milhões pelo governo do estado. São muitos avanços, né? Principalmente, né, na captação de imagens, né? Na edição e também na exibição, né? Porque todo esse processo, como é uma cadeia, isso foi simplificado com o uso dessa tecnologia, né? Que hoje você faz tudo através de dados, e isso facilitou muito o trabalho dos profissionais que compõem essa emissora. De lá para cá, muita coisa mudou. Na programação, música, esporte, jornalismo, programas de opinião, humorísticos, de comportamento e tantos outros, levando ao telespectador informações com o melhor da produção local, do Brasil e do mundo. Isso mesmo, do mundo. A emissora é afiliada à TV Cultura e à EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A gente precisa estar sempre se reinventando, né? E nós já estamos nos preparando. Eu acho que ano que vem é um ano fundamental para o crescimento da TVC. E com certeza virão grandes novidades, né? A gente está pensando em revitalizar cada vez mais a nossa programação e para que a gente possa prestar cada vez mais um serviço de melhor qualidade para a população do estado do Ceará. E hoje tem influenciadores aqui na TVC. O jornalista Celso Tomás diz pra gente quem é o entrevistado desta terça-feira. Oi, Celso, boa noite. Boa noite, Christian. Boa noite para você que acompanha o Jornal da TVC. Pois é, no Influenciadores de hoje, nós vamos contar a história de um potiguar que adotou o estado do Ceará para fazer sucesso. E como ele faz sucesso hoje, Brasil afora. Compositor, cantor, sanfoneiro, Dorival Dantas é o convidado de hoje aqui no Influenciadores. Daqui a pouquinho, Christian, às 8h15 da noite. Espero você, espero também o teu público do Jornal da TVC. Agora eu volto com você. Todo mundo ligado, um ótimo trabalho. E outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã, na primeira edição do Jornal da TVC, às 11h45 da manhã. Uma ótima noite para você.